Estamos começando mais um vlog e o programa de hoje vai ser dedicado especialmente para a nossa amiga Juliana, que nos mandou a pergunta: Jesus Cristo se casou? Eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui e depois eu vou explicar. Resposta: Jesus Cristo definitivamente não se casou. Há mitos populares de hoje em dia que falam de Cristo se casando com Maria Madalena. Esse é um mito completamente falso e não tem nenhuma base teológica, histórica ou bíblica que possa comprovar. Embora alguns evangelhos gnósticos mencionem Jesus tendo um relacionamento próximo com Maria Madalena, nenhum deles declara especificamente que Jesus era casado com ela, ou que teve qualquer tipo de envolvimento romântico. O mais perto que qualquer um desses evangelhos chega a dar é a impressão que quando um deles diz que Jesus beijou Maria Madalena, o que facilmente poderia ser uma referência a um beijo amigável. Além disso, até mesmo os evangelhos gnósticos falassem diretamente que Jesus casou com Maria Madalena, eles não teriam nenhuma autoridade, já que tem sido provado que os evangelhos gnósticos são falsos. Eu falei aqui agora do evangelho gnóstico. Eu vou explicar para você o que é gnóstico. Agnóstico vem da palavra agnosticismo. Eu vou ler aqui para vocês. Essa palavra gnóstico foi criada pelo professor David, baseando-se em Atos 17:23, que no idioma original grego tinha a inscrição agnosto tel. Tel é Deus, agnóstico, gnosto é desconhecido. Ele interpretou errada essa inscrição, pois o apóstolo estava dizendo aos atenienses que o Deus desconhecido era o Deus verdadeiro, superior a todas as divinas gregas. Então, o gnosticismo foi o professor David Hammer que criou baseando-se em Atos 17:23, onde Paulo está em Atenas e ele está andando pela rua e ele vê vários altares com vários deuses. E um desses altares chamou a atenção dele. Por quê? Porque um desses altares estava escrito ao Deus desconhecido. Os atenienses adoravam tantos deuses que eles tinham medo de esquecer algum deus. Eles faziam Deus e colocavam o Deus desconhecido para se algum deus que eles não conhecessem não ficavam bravos de poder matar para outro deus que altar para mim. Então esse é o verdadeiro gnóstico, que o professor interpretou errado. Só falando em Atos 17:23, o versículo diz assim: Paulo em Atenas estava andando por uma das ruas de Atenas, e ele diz assim no versículo 23: Eu, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, seus altares, e lá tinha um altar com uma inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois, ao Deus que vocês adoram sem conhecer, esse Deus eu vos anuncio. Ou seja, Paulo estava andando pela cidade de Atenas, tinha vários altares para todos os deuses, e eles tinham medo de não adorar algum deus, se o Deus ficasse bravo e matasse eles. Então eles colocaram um altar escrito ao Deus desconhecido, para esse Deus que eles não conhecessem também se desse adoração. Foi através desse versículo que o professor David criou o agnosticismo. Vamos terminar de ler aqui o assunto do casamento. Se Jesus tivesse se casado, a Bíblia teria nos dito: isso é verdade, porque Jesus é um homem tão importante na época, um homem tão conhecido. Se ele tivesse casado, ia ser um dos maiores acontecimentos que já teria. E provavelmente algum discípulo dele, João, Marcos, Mateus, Lucas, algum discípulo dele teria falado isso. Vou terminar de ler aqui. Ou teria pelo menos um relato sobre tal fato. As escrituras não seriam completamente caladas sobre um assunto tão importante, foi o que eu acabei de falar. Se acontecesse esse casamento de Jesus, ia ser uma coisa muito importante. A Bíblia ia mencionar. A Bíblia menciona a mãe de Jesus, o pai adotivo, que é José, irmãos e irmãs. Por que deixaria de mencionar que Jesus tinha esposa? Aqueles que acreditam ou ensinam que Jesus era casado, estão apenas fazendo isso para tentar humanizá-lo, para fazer dele um homem mais comum, como todos nós. Então as pessoas falam que Jesus era casado, pois não era. As pessoas falam que as pessoas tentam humanizá-lo de Jesus. Jesus, ele era assim, 100% homem, mas ele era também 100% Deus. E as pessoas estão tentando fazer Jesus 100% homem, deixar ele um homem totalmente normal. As pessoas simplesmente não querem acreditar que Jesus era um Deus em carne. Você pode ler isso em João 1, do versículo 1 ao versículo 14, ou João 10, no versículo 30. Ele fala isso. Por isso elas inventam e acreditam em mitos sobre Jesus se casando, tendo filhos e sendo humano comum. Existem pessoas que dizem que Jesus casou com Maria Madalena e que teve uma filha. Disso vem descendentes que, por meio de casamento,
se misturaram à família real francesa. Ou seja, cientistas falam que Jesus casou com Maria Madalena, e quando Jesus morreu, Maria Madalena fugiu para a França grávida, e lá ela teve uma filha, e essa filha teve descendentes, e hoje eles fazem parte da família real francesa. Cientistas acharam os ossos de Jesus num túmulo, com uma escrita antiga. E se isso fosse verdade, o evangelho iria à falência, mas um cientista ateu disse que não, porque a escrita do túmulo era de um tempo diferente de Jesus, e que o corpo não era mais que 3 séculos atrás. Era certo que era um corpo de um homem chamado Jesus, homem casado, mas era um homem qualquer, era um homem comum. Aí uma frase que o professor de teologia falou, eu quero passar para vocês. Tudo aquele que se levanta contra a pedra angular é despedaçado. E isso é o que está acontecendo com os cientistas de hoje em dia, né? Eles estão se levantando contra Jesus e estão caindo. Agora uma pergunta. Jesus poderia ser casado? O que você acha? A resposta é que não há nada pecaminoso no casamento. Não tem nada de errado em ter relações sexuais no casamento e nada disso. Então, sim, Jesus poderia ter se casado. E ainda assim, ele continuaria sendo o perfeito Cordeiro de Deus. Mas não há nenhuma razão, biblicamente falando, para Jesus ter se casado. Mas não é a questão do debate. Jesus ele não veio na Terra para casar nem nada. Ele veio na Terra para salvar a nossa vida. E as pessoas que acham que Jesus se casou, eles não acreditam que Jesus não tinha nenhum pecado e que Jesus era o Messias. Isso que eu estou falando está em Marcos 10:45, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então é isso, Jesus ele poderia sim ter se casado, mas ele não veio para se casar, ele veio para dar a vida dele por nós. Então é isso, se você gostou do vídeo, estamos fazendo uma página no Facebook, o link está aqui. Só você entrar lá, curtir e mande-nos a sua pergunta. Nós estamos aqui para isso. Eu me chamo Gabriel, estou aqui para ajudá-lo. Deus abençoe.